Em 15 de abril de 1912, aconteceu uma grande tragédia. Um barco chamado Titanic, onde 2.223 pessoas estavam a bordo, contando com tripulações e tudo mais, atinge um iceberg às 23h40 da noite. Das 2.223 pessoas, 1.517 morrem naquela noite. Apenas 706 pessoas sobrevivem. Não sei se vocês já assistiram um filme que conta essa história, chamado Titanic, de James Cameron. Assistiram? Jack e Rose, por exemplo, né, ficou na nossa memória, né, aqueles personagens, né, Salomão? Uma ótima produção, por sinal, né? Eu falo sempre Salomão porque a gente sempre conversa sobre filme e tal, cinema. É uma ótima produção. Então, não passem dessa vida sem assistir o Titanic, tá? É um filme que dá para assistir com a família, assim. É um filme maravilhoso, é um filme que conta um pouco essa história. Os personagens Jack e Rose, que é o par romântico do filme, não fazem parte da história real. E a gente fica tão vidrado, né, nesse par, né, durante o filme inteiro, que tem uma cena no filme que talvez nos passe um pouco despercebido, porque realmente era uma cena rápida. Porque enquanto o navio afundava, o líder da orquestra, porque no navio tinha uma orquestra, chamado Wallace Hartley, que é um metodista, era um crente, nascido no Evangelho. Seu pai era músico e o incentivou a entrar na música. O Wallace, então, em meio àquele desespero, o navio está afundando, né? Ele toma uma decisão. Ele chama os outros 7 componentes da orquestra, eles se sentam no lugar e eles começam a tocar. E eles tocam. Eles tocam, o navio vai afundando e eles tocando. E aquilo é verdade. De fato aconteceu. Aquilo não foi uma mera licença poética do James Cameron, assim como foi Jack Rose. Mas a vida desse homem, ela é real, uma vida marcada por devoção ao Senhor. E para acalmar aquela multidão, acalmar as pessoas que presenciaram isso, né, relatam aquele ato de fé daquele homem, de firme nas promessas, de em meio àquele turbilhão de desespero, de luta pela vida, ele resolve então parar e tocar. E a música que ele tocou, meus queridos, é uma música que traduzida para o português, ela é mais perto, mais, meu Deus, de ti. Mais perto, meu Deus, de ti. E eu vou só falar uns trechozinhos que eu coloquei para vocês, não coloquei toda a canção, mas ela diz assim: mais perto, meu Deus, de ti, mais perto, meu Deus, de ti, mais perto de ti, mesmo que seja uma cruz que me erga a ti, sempre minha canção será: mais perto, meu Deus, de ti, mais perto, meu Deus, de ti, mais perto de ti. Ainda que como um errante o sol se ponha, a escuridão me cubra, minha pedra seja o chão, mesmo assim em sonhos eu estarei mais perto, meu Deus, de ti. Então, com meus pensamentos despertos, brilhando com teu louvor, das minhas dores e aflições, erguerei Betel, e assim, por meio dos meus sofrimentos, mais perto, meu Deus, de ti, mais perto, meu Deus, de ti, mais perto de ti. Essa música tem uma versão em português, que é uma tradução livre do inglês que eu peguei, tá? E vocês, no final do sermão hoje, será com a versão portuguesa dessa canção. Então, essa canção, esse hino, ele fala sobre confiança em Deus em meio à dificuldade. E o compositor dessa canção se inspirou naquela história de Jacó lá em Betel, quando ele sonhou, né, quando ele viu a escada que ligava a terra ao céu. Possivelmente você não viverá na sua vida, possivelmente, espero eu que não, e é uma possibilidade muito grande de não acontecer, o mesmo fato que o Wallace Hartley viveu. Você está num navio que está afundando. Espero que não aconteça na sua vida. Mas quantos de vocês, meus queridos, já não viveram ou estão passando por um momento em suas vidas onde se sentem como se estivessem num navio afundando? Como o Titanic mesmo, um navio afundando, e você se sentindo assim, meio que sem forças, meio que olha para os lados e não vê socorro. Às vezes é possível acontecer conosco.
às vezes por causa de uma escolha errada, às vezes porque as pessoas nos traíram, porque, como nós vamos ver nesse salmo, nós fomos injustiçados, e às vezes tudo isso pode gerar uma grande angústia na nossa alma. Quantos de vocês já não perderam o sono por causa das preocupações, por causa dos medos, por causa das ansiedades? Quantos de vocês já não ficaram rolando na cama sem conseguir dormir, pensando em tudo que deu errado, nas escolhas erradas, nas escolhas equivocadas, nas preocupações que estão vivendo, naquilo que as pessoas fizeram de mal para você? E se eu disser, meus queridos, que existe uma paz, por isso que a música, né? Uma paz que não depende das circunstâncias. Nós cantamos aqui isso, que maravilha, Deus confirmando, né? É uma paz que ela independe das circunstâncias, é uma paz que pode ser encontrada e vivida mesmo durante a tempestade, mesmo em meio à tempestade. E se eu disser para você que existe essa paz? E o que é que a Bíblia diz sobre encontrar paz quando tudo está desmoronando? Assim como aqueles músicos encontraram paz em Deus naquele momento, no meio da tragédia, com a morte certa. Davi também vai nos ensinar essa noite que ele conseguiu encontrar paz em meio à tribulação, em meio à tempestade. Vamos ver como ele fez isso, meus queridos, no Salmos 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões, sabedoria, lamento e louvor. Nós já expomos os Salmos 1, os Salmos 88, nosso querido diácono Wellington já expôs 2 salmos, o Salmo 51, e hoje pela manhã os Salmos 84, obrigado pela cooperação, meu querido. E hoje nós vamos expor mais um salmo, Salmos 4, e possivelmente ainda este mês vamos expor mais um último salmo dessa série. E hoje vamos refletir, como dormir em paz em meio à tribulação. Como dormir em paz em meio à tribulação. Salmos 4. Acho que eu vou precisar de mais água aqui, por favor. Diz assim a palavra de Deus: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração, me sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Senhor Deus, ó Pai, fala conosco neste momento, Senhor. Já ouvimos, já falamos contigo, melhor dizendo, com as canções, com as nossas orações, e agora nós queremos aquietar a nossa alma para ouvir a tua voz. Então fala conosco, me usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos para a tua glória, ó Deus. Tudo que seja dito, seja instrumentalizado pelo teu Santo Espírito e produza frutos para ti, Senhor. Assim eu te peço e eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Como diz João Calvino, os Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma humana, pois não há emoção que não seja representada nele como espelho. De fato, meus queridos, os Salmos, os homens de Deus que os compuseram, eles rasgavam o coração diante do Senhor. Eles não tinham filtros muitas vezes. Até nos choca algumas palavras quando nós lemos nos Salmos. Mas essa é uma característica dessa poesia. É como se Deus desse essa liberdade para aqueles homens falar tudo aquilo que vinha à sua mente. Tanto é que no último sermão sobre os Salmos, no domingo retrasado, foi há 15 dias atrás, não, foi há 3 semanas atrás, nós falamos sobre os Salmos 88, que também é um salmos de lamento, como esse que nós acabamos de ler.
O Salmos 88, vocês lembram, é considerado o salmos mais sombrio da palavra de Deus, porque é um salmo que começa com angústia e termina com mais tristeza, termina com escuridão, termina em trevas, termina sem esperança. É um salmo denso, é um salmo que nos choca, é um salmo, de fato, que nos pega de jeito. E às vezes o que a gente aprende com aquele salmo são coisas que talvez a gente nunca parou para pensar. Esse salmo que nós acabamos de ler, o Salmos 4, também é um salmo de lamento, mas é diferente daquele Salmos 88, porque esse salmo ele tem mais equilíbrio. Aqui o salmista ele clama a Deus, mas ele também expressa uma confiança em Deus. Ele termina inclusive com uma nota de paz, com uma nota de segurança em Deus. No mundo onde naquela época não existia uma medicina desenvolvida, não existiam psicólogos, eu não tenho nada contra os psicólogos, tá? Logo dizendo aqui. Não existia Rivotril da vida, mas existia problema também. Problemas como nós passamos hoje. Os desafios eram praticamente os mesmos, porque o ser humano sempre foi ser humano e sempre será, com seus desafios, com seus problemas emocionais. Havia sim tensão, havia sim angústia, havia sim medo, havia sofrimento, havia frustração. Claro, ao longo da história, todos os seres humanos tiveram que conviver com situações como essa, mas a grande pergunta é: onde esses homens encontravam, sobretudo os homens de Deus, solução para esses problemas? Para aquilo que eles carregavam no coração? Eles encontravam, meus queridos, sobretudo no Senhor. No Senhor. Quem aqui não gostaria de encontrar paz? Meu irmão, se paz vendesse pela internet ou numa farmácia, meu amigo, eu acho que a gente daria o preço que fosse, não daria não? Pela paz. Até essa semana, Magali conversando comigo, de uma palestra que ela teve, da escola Volta aos Aulas e tal, um palestrante lá, falando uma coisa interessante. Ele dizia que paz é mais importante do que saúde. Porque muita gente diz assim, estando com saúde a gente vai correr atrás, né? E ela falou isso, eu fiquei pensando, porque ele disse, se você tiver saúde e não tiver paz, e às vezes você pode ter paz e não ter saúde. Não é verdade? E é interessante, paz é algo muito caro, é algo muito precioso, é algo que realmente nós pagaríamos caro se vendesse, mas não vende, meus queridos, não vende. O fato é que normalmente a gente pensa em paz como uma ausência de problema. Paz é ausência de conflito, é ausência de problema, mas essa não é a verdade. E por pensar assim, muitas vezes, como paz, como uma ausência de problema, a gente quer fugir dos problemas. E às vezes a gente quer fugir dos problemas para encontrar a paz. Sei lá, a gente, um esporte, eu vou viajar para ver se eu encontro paz, para ver se eu fico longe do problema. Mas o problema vai lhe acompanhar, né? Ele vai lhe acompanhar. Muitas vezes as pessoas, para fugir do problema e encontrar paz, se refugiam inclusive em quê? Nas drogas. As drogas às vezes prometem essa suposta paz, porque enquanto aquela lombra ali, enquanto aquele efeito da droga você sente uma certa paz de fato, porque você não está pensando no problema, né? Então o mundo, ele muitas vezes vai lhe oferecer umas possibilidades de paz, quando na verdade é só uma fuga efêmera, uma fuga passageira do problema, e quando passa o efeito, o problema está de volta. E a paz tão sonhada e tão buscada não é encontrada. Mas o que eu vou lhe mostrar hoje, à luz desse texto, meus queridos, é a possibilidade de encontrar uma paz diferente. É um shalom de Deus. E o shalom aqui descreve um estado de espírito, no qual esse estado de espírito, ele não é afetado pelas circunstâncias. Inclusive, mais uma vez reforçando aí, como Deus direcionou aquela canção, né? Que é uma canção antiga que nós cantamos aqui, né? Não olhe as circunstâncias, não, né? Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Essa paz que eu sinto em minha alma, né? Não é porque tudo me vai bem. Então, é essa paz que eu quero mostrar para você à luz desse texto, hoje, que nós lemos no Salmos 4. Essa paz que o salmista aqui, que Davi apresenta, não é uma ausência de conflito. Não é uma ausência de conflito. Pelo contrário, o salmista não propõe fugir dos problemas. A verdadeira paz não significa apenas estar quieto. Muitas vezes, quando o filho está perrando, mas me deixa em paz, menino, né? Mas é ser experimentada no meio das tribulações.
É esse o grande desafio. Não percam de vista o Huntly, o navio afundando, aquele povo desesperado, e ele lá, tocando seu instrumento, tão afinado quanto se estivesse tocando num auditório. Essa paz. E a pergunta é: como você pode experimentar a verdadeira paz em Deus, no meio das angústias, no meio das dores, no meio do sofrimento? Porque hoje nós vivemos num mundo, meus queridos, onde os principais problemas talvez seja o problema do sono, o problema do deitar, o problema da noite. Muitos, infelizmente, precisam se fazer de remédios para ter uma noite boa, ter uma noite agradável. E eu também não sou contra o remédio. É importante sempre estar pontuando aqui, explicando, né? Eu não sou, e às vezes é necessário sim por um período que a pessoa passe por algum tratamento mais assim, incisivo com remédios para superar alguns problemas. Não tem problema nenhum com isso, né? O que nós não podemos ficar é totalmente dependentes dos remédios. Isso nós não podemos ficar. Então, nós vivemos num mundo onde há uma grande dificuldade, de fato, em dormir, né? Os Salmos 3, os Salmos 4, possivelmente também o Salmo 5, são salmos escritos no mesmo contexto. O Salmos 3 é chamado Salmos do Amanhecer, e aqui o Salmos 4 é chamado Salmos do Entardecer. E Davi escreve esses salmos, tá? E o contexto que Davi escreve esse salmo é bem interessante, porque é um contexto que Davi estava fugindo de um grande inimigo. Um inimigo que havia tomado o seu trono. Há pequenas divergências em relação a esse contexto, mas a grande maioria concorda que o contexto era esse. Ele havia perdido o seu trono, essa pessoa havia dado um golpe de Estado, tinha conquistado aí a simpatia do povo, daqueles também que estavam próximos a Davi, e então confabula e dá um golpe de Estado. E não somente isso, essa pessoa, ela decreta a morte do rei. Se encontrarem um rei, matem-no. Davi então está aqui, subindo a montanha com o pé no chão, com poucos amigos, na verdade, ele tinha muito mais inimigos contra ele. E sabe o que é que eu vou dizer aqui agora que pode chocar você, meus queridos? É que esse inimigo que eu estou falando, era um filho de Davi, Absalão. Era um pai fugindo de um filho, que não só tomou o seu trono, não só se contentou em tomar o seu trono, mas queria também matá-lo, destruí-lo. Havia dificuldades financeiras? Sim, check. Havia perigo de morte? Sobretudo. A ordem era clara: encontrem Davi e o matem. Davi então escreve esses salmos para demonstrar o que era a base da sua confiança, ou quem era a base da sua confiança. Quem era a base da sua paz? Eu quero responder essa pergunta. O que você deve fazer se quiser dormir em paz em tempos de tribulação? Primeiro, conheça a Deus. Conheça de fato a Deus. Respondeu-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia, tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi aqui, estou pegando mais uma versão para eu mostrar para vocês, porque Davi, ele não só se refere a Deus com o nome Deus no Salmo, mas também, se nós olharmos com cuidado, no verso 3, ele vai chamar Deus de Senhor 2 vezes. Sabe, porém, que o Senhor distingue para si: Senhor, me ouve quando eu clamo por ele. Então, nós temos aqui Davi falar 2 palavras diferentes, ou tratar Deus com 2 palavras diferentes no hebraico, e isso às vezes nos passa despercebido, mas tem sim um ensinamento nisso. A primeira palavra que Davi usa aqui é o Elohim, que enfatiza, dá uma ideia aqui de enfatizar a majestade de Deus, a majestade do Senhor, Elohim. Quando ele se refere a Deus com Senhor e Yahvé, o que ele está querendo se referir aqui é o Deus da aliança, é o Deus pactual. Davi usa então aqui 2 nomes para Deus, um que mostra a sua grandeza, um que mostra o seu poder, e outro que revela o que? A sua proximidade, o seu cuidado para com o seu povo. Isso nos lembra que Deus é tanto poderoso, um Deus totalmente diferente de nós, além de nós, acima de nós, mas é também, meus queridos, um Deus pessoal. É um Deus que se preocupa comigo e com você.
É um Deus que olha para mim com minha individualidade. Ele olha para o seu povo de forma geral, para a sua igreja de forma geral, mas Ele conhece o meu íntimo, as minhas querelas, as minhas dúvidas, as minhas fraquezas, as minhas lutas. Ele me conhece. É para este Deus que Davi está orando. É para esse Deus que você deve se lembrar quando você estiver orando. É para Ele que você está orando. Para esse Deus que é totalmente longe de mim, no sentido de ser totalmente diferente em poder, em glória, em majestade, em soberania, mas é também um Deus que se fez gente para se relacionar conosco. É um Deus que ouve as nossas orações. É um Deus que, como Davi aqui chamam, é um Deus misericordioso. E ser misericordioso é não dar a nós aquilo que nós merecemos, é não nos tratar conforme nós merecemos. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos conhecê-lo intimamente. E para que isso faça sentido na minha vida, e quando eu eleve as minhas orações a Ele, isso possa chegar no meu coração como um bálsamo. Eu sei para quem eu estou orando. Eu sei que Ele é um Deus totalmente diferente, todo-poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas eu sei também que Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele se preocupa comigo, por isso eu vou falar, por isso eu me derramo, por isso eu clamo a Ele. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, meus queridos. Precisamos conhecê-lo através das Escrituras, sobretudo. Mas as nossas experiências com Ele também nos revelam quem é Deus em nossas vidas. As suas experiências com Deus de misericórdia, como Ele lhe perdoou, como Ele lhe sustentou. Nós podemos dormir em paz em tempos de tribulação, conhecendo ao nosso Deus cada vez mais, tendo intimidade com Ele, tendo experiências com Ele. E aí, uma coisa está conectada à outra. Nós podemos dormir em paz em tempos de tribulação. Você pode dormir em paz em tempo de tribulação, lembrando o que Deus já fez por você. Olha o que é que Davi faz aqui. Ele diz: Tu me deste alívio, na angústia tu me livraste, ou tu me deste alívio. O verbo está conjugado, de fato, da maneira correta. Porque o que Davi está fazendo aqui, né, é dizer, Senhor, na angústia, e a angústia que é uma palavra interessante, que ela dá a ideia de estreito, de apertado. Para lembrar, para quem vive angustiado, né, essa ideia de parece que ele está sendo sufocado, colocado contra a parede, um lugar estreito. E aqui quando Davi diz assim, tu me deste alívio, é como se Deus alargasse as coisas. Sabe, quando você se sente sufocado, sei lá, em algum lugar, no elevador, ou alguma coisa desse tipo, não sei se alguém tem esse problema com o elevador, e quando abre as portas, né, que você bota o pé para fora, você sente o alívio, né? Então, é essa imagem aqui que Davi está querendo trazer. Na minha angústia, Senhor, nas angústias que eu passei anteriormente, nos momentos que eu vivi de aperto, de sufocamento, o Senhor me aliviou. Como se Ele dissesse, não é a primeira vez que eu estou enfrentando isso, Senhor. Não é a primeira vez que eu estou enfrentando angústias na minha vida, onde os meus inimigos são mais fortes do que eu, onde eu sou mais fraco, onde parece que eu vou perecer, onde parece que eu vou morrer. Não é a primeira vez. Inclusive, lembra de Davi e Golias, lembra ele contra um leão, por exemplo, né? Ele podia se lembrar aqui, trazendo à sua memória esses momentos, né, onde ele teve vitórias extraordinárias, quando tudo parecia o contrário. Quando ele enfrentava inimigos mais fortes, quando a sua força era inferior. Nós precisamos, meus queridos, quando estivermos passando por momentos assim, de angústia, de tribulação em nossa vida, nos lembrar dos momentos que Deus já cuidou da gente. Lembre dos momentos que Deus cuidou de você, dos livramentos passados, das provisões passadas. Façam isso, porque aquele Deus que cuidou de você ontem, na angústia de ontem, é o mesmo Deus que está cuidando de você hoje. É o mesmo Deus que cuidará de você amanhã. É o mesmo Deus. O problema é que muitas vezes nós esquecemos. Às vezes a noite escura da nossa alma, ela pode nos impedir de enxergar essas bênçãos passadas. Mas precisamos lembrar, porque isso nos dará força e confiança no Deus que é providente, no Deus que é fiel para cumprir. Então, no meio das angústias,
no meio das tribulações, lembrem dos livramentos passados. Lembrem como Deus cuidou de você. E que isso possa trazer esperança para você se firmar nas promessas de Deus. Porque Ele vai continuar cuidando. Ele não prometeu livrar das angústias, das tempestades, dos titanics da vida. É possível acontecer em nossas vidas. Mas Ele prometeu que estaria conosco. Nos vales, nas tempestades, nas tribulações, nas angústias. E Ele estará. E Ele está. Como podemos dormir em paz em tempos de tribulação, meus queridos? Como você pode dormir em paz? Não se abale pela oposição. Não se abale. E lembre-se que você é povo de Deus. Filhos, verso 2, dos homens, até quando vocês converterão a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi está dizendo, eles estão falando mal de mim. Eles querem transformar a minha glória em vexame. Está todo mundo escarnecendo de Davi. Está todo mundo caluniando Davi. Quantas vezes, meus irmãos, você não perdeu o sono porque as pessoas estão falando, estão comentando de você? Aí Davi diz, isso não importa. Para mim, isso não importa. De forma alguma. Porque eu consigo deitar e dormir em paz. Porque eu tenho um Deus que me conhece. Ele sabe o meu coração. Ele me conhece, Ele separou para si o piedoso. Davi está trazendo a sua memória aqui, que ele é povo de Deus. Que ele é igreja, que ele é eleito de Deus, e para ele não importa o que as pessoas falam, comentam, injuriam, caluniam, porque Deus o conhece intimamente, e isso não pode tirar o sono dele, não deve tirar o sono nosso. Você não é perfeito, assim como eu não sou perfeito, mas você é, assim como eu sou, povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva dele. Ele lhe separou para ele. E no meio do sofrimento, meus queridos, Ele se faz presente. Ele protege o seu povo, não da dor, mas no meio da dor. No meio do sofrimento, Ele cuida. Assim como Ele cuidou do Huxley. Ele não livrou ele do Titanic, mas Ele cuidou naquele momento. Ele deu paz naquele momento, mesmo em meio àquele momento de morte eminente. Meus queridos, Davi diz então, porque eu sou povo dele, porque ele me separou para ele, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O fato de você ser amado pelo Pai, ser povo de Deus, isso nos dá certeza. A certeza de que as nossas orações, elas passam do teto. Elas chegam diante do trono de Deus. O Senhor o ouvirá quando eu invocar, diz Davi. Porque essa certeza de que Deus é Pai dele, o traz a certeza ao seu coração de que o Pai ouvirá a sua voz, ouvirá os seus pedidos. Então não perca as suas esperanças, não perca. Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o seu clamor. Não perca, e ao seu tempo Ele responderá. Como vimos no último sermão, no Salmo 88, é possível que seja um longo período, e é possível que seja um não, é possível que seja o silêncio de Deus por um longo período. Mas o fato é que Ele nos ouve. Ele nos ouve de verdade. Então, não dê ouvidos para o que as pessoas falam. Tá vendo? Tu é crente e está passando por isso. Cadê teu Deus? Onde está o teu Deus? E agora? Então, se nós dermos ouvido a essas vozes, aos inimigos da nossa alma, certamente isso pode nos animar. Mas você conhece o seu Deus, e você sabe que o seu Deus não prometeu jornada tranquila aqui, não prometeu que o seu Titanic não afundaria, Ele não prometeu isso. E às vezes, como o próprio Cristo levou os de seus discípulos para a tempestade, Deus pode nos levar para o meio da tempestade, mas a garantia é de que Ele estará no nosso barco, é que Ele não nos abandonará. Essa é a garantia do Senhor, não que não passaremos por tempestades. Então não ouça as vozes do mundo, ouça a voz de Deus, que nessa noite diz, clame, chame, que eu estou ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo o seu clamor. E se for verdade, o que as pessoas falam de você, esse conselho uma vez, não sei se foi um livro que eu li,
alguém me deu. Veja só, se for verdade o que falam de mim, por que eu estou preocupado, já que é verdade? Se me chamam de cabelinho de miojo, por que eu vou me incomodar, né? Parece um miojinho, né? Não me incomoda. E se me chamam daquilo que eu não sou, por que vou incomodar se eu não sou? Entende? Então não há motivo para incômodo. Se for verdade, é verdade. Fazer o quê? Se for mentira, é mentira. Fazer o quê? Então, meus queridos, não permita que os outros, que a fala dos outros, que aquilo que os outros acham ou pensam de você roubem a sua paz. Roubem o seu sossego. Não permitam que isso aconteça. Lembre-se, você é povo de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Isso é valoroso demais. Clame a Ele e certamente Ele está ouvindo o seu socorro. Como você pode dormir em paz em tempos de tribulação? Entregando todas as coisas nas mãos do Senhor. Tremam de medo, verso 4. E não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Talvez alguma tradução aí possa ter irai-vos e não pequeis, né? É uma tradução possível. É possível, mas à luz do contexto se entende que a melhor tradução seja essa ideia do temor. Temor, tremor diante do Deus que é santo e poderoso. Isso possa nos levar a não pecar. Talvez essa seja a ideia melhor. Há momentos em que você quer resolver com as suas próprias forças. Você quer resolver as situações. Você imagina o quanto Davi não pode ter escutado dos seus soldados. Que tal a gente fazer uma armadilha, uma arapuca e pegar Absalão? Que tal a gente não faz com ele aquilo que ele fez com você, traiu, enfim, é possível. Tiago 1,20 vai dizer, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas às vezes a gente age como se a gente fosse promover essa justiça. Davi diz assim, diante do Senhor, vocês temam Ele, e temam e não pequem. Por isso que alguns traduzem por irai-vos e não pequeis, né? Mas a ideia está aqui no não pecar, tá? A ideia é não peque. Que os seus sentimentos, ou sentimento de vingança, de justiça, qualquer que seja, ao olhar para Deus, quem é Deus, isso faça com que você não peque. Se alguém lhe fez o mal, óbvio, ninguém aqui não é ser humano. Se alguém nos faz o mal, logicamente, normalmente a gente pensa em devolver o mal com dobro. Não é nem o mal do mesmo jeito. Essa é a natureza humana. Mas o que Davi está dizendo aqui é, não faça isso. Não faça isso. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não faça, não queira resolver do seu jeito. Porque o caminho de Deus é outro. Não é querer resolver tudo por conta própria, não. Mas é entregar ao Deus que é justo. Davi estava sendo perseguido, meus queridos, pelo seu próprio filho. A quem ele alimentou, nutriu, cuidou, e este se virou contra ele. É claro que isso não elimina as nossas responsabilidades. Davi estava fugindo, né? Estava se escondendo, ele não estava indo para a morte. Então, naquilo que dependia dele, ele fazia a sua parte, mas entregava o resto a Deus. Tanto é que o próprio Absalão, que Davi disse que não era para matá-lo, lembrar, isso é importante, Absalão é morto, né? Por uma vicissitude ali do destino, que foi Deus, óbvio, ele morreu, ele se engalhou lá e mataram ele lá. Então, Davi entregou ao Senhor. Davi não quis fazer a justiça com as próprias mãos. Nós não podemos agir, meus queridos, com impulsividade, com raiva, com sentimento de vingança, nesses momentos, principalmente os momentos sombrios da nossa vida, os momentos de angústia, porque normalmente a nossa mente está nublada pela dor, nublada pela decepção. Normalmente isso acontece, não é o melhor momento da gente tomar a decisão e muito menos fazer aquilo que não agrada a Deus. Pelo contrário, Davi diz, vá se deitar, homem. Vá botar a cabeça no travesseiro, se aquiete, consultai o vosso coração. A expressão aqui é uma ideia de parar para pensar, parar para meditar. Então Davi diz, pare. Não há nada melhor muitas vezes do que um dia após o outro, não é não? Quantas vezes a gente ia tomar uma atitude, fazer alguma coisa, aí passou o outro dia, a gente viu melhor. É muito bom, entre um dia e o outro dia, ter uma noite no meio, porque muitas coisas se resolvem nessa noite. Quantas vezes, ao nós deitarmos na nossa cama,
Deus abrandou o nosso coração, Deus nos deu uma nova visão daquele problema, né? E a gente amanheceu o dia com novo ânimo. Então é mais ou menos isso que Davi está nos dando aqui, ó. Entrega a Deus, não queira se vingar, não queira fazer o mal, não queira ser Deus, porque é Deus quem faz justiça. Não somos nós que fazemos justiça nesse sentido, né? Então, aí Davi diz, no dia seguinte ofereça sacrifício e confiai no Senhor. A ideia aqui que ele está dizendo é, mantenha seu foco na comunhão com Deus, trazendo para a nossa realidade, mantenha o foco, não permita que essa tribulação, não permita que os seus inimigos, especificamente aqui de Davi, não permita que isso atrapalhe a sua comunhão com Deus, não permita que as noites escuras da alma, como nós falamos no Salmos 88, o afaste, porque ao contrário, acontece na vida de Emã, não afaste, ele se aproxima mais de Deus, e foi uma das lições que nós tiramos daquele salmo, a noite escura da alma dele o aproximou mais de Deus. Então o que Davi está dizendo é, não permita que essa angústia lhe afaste de Deus, não permita, pelo contrário, se aproxime mais dele, se achegue a ele, meus queridos. Nós precisamos fazer isso, fazer a nossa parte, e descansar no Senhor, entregar ao Senhor, colocar diante de Deus todas as nossas querelas, angústias, mágoas, pesos na nossa vida diante do Senhor e confiar nele, descansar nele. Se você quer dormir em paz em tempo de tribulação, esteja mais satisfeito no Deus das bênçãos do que nas bênçãos de Deus. Esteja mais satisfeito no Deus das bênçãos do que nas bênçãos de Deus. Salmo 6 diz, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem, Senhor? Levanta sobre nós a luz do teu rosto, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Interessante essa tradução, procurando outras traduções aqui, a ideia, eu vou ler a King James, que diz assim, numerosos são os que dizem, quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. A ideia que Davi está querendo dizer aqui é que muitos pedem coisas a Deus, mais coisas a Deus, mas ele não, entende? É essa a ideia. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, porque eles estão alegres na fartura. Então, muitos buscam a Deus pelo que ele pode dar, pelo que ele pode proporcionar. Muitos buscam a Deus por causa das bênçãos de Deus. Infelizmente isso é verdade, meus queridos. Muitos têm buscado a Deus por causa disso e nunca estão satisfeitos. Mas nós não devemos viver assim. Nós devemos buscar a Deus, estarmos satisfeitos em Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez em nossas vidas, não pelas bênçãos materiais que Ele pode nos dar. E esta passagem aqui de Davi nos ensina que os pecadores, os miseráveis pecadores, eles nunca vivem satisfeitos, porque eles estão sempre correndo atrás das bênçãos. E quando Deus não dá, a primeira coisa que eles fazem é virar as costas para Deus, e simplesmente buscar outra igreja, porque talvez, dizem ele, o problema é a igreja. Eu vou buscar uma igreja onde eu vou conseguir isso mais facilmente. Mas Davi diz, olha, eu não sou assim. Eu não deposito a minha alegria nas bênçãos de Deus, que Ele pode dar. E Ele dá. Ele pode dar muitas coisas para as nossas vidas, e Ele tem dado. Mas essas coisas, essas bênçãos materiais, elas não podem fundamentar a nossa fé em Deus. Porque estas coisas materiais podem nos faltar. Podem ser tiradas, podem diminuir. E aí, Davi diz, encheste o meu coração de alegria, Senhor. E a alegria de Davi não está fundamentada na fartura do trigo, na fartura do vinho, nas coisas que Deus pode dar, embora a fartura do trigo e do vinho seja boa, a boa colheita seja importantíssima para uma sociedade agrária. Mas o que ele está dizendo é que a alegria que ele tem é uma alegria que não está fundamentada naquilo que Deus pode dar, mas está fundamentada no Deus que dá todas as coisas. É nele que está fundamentada. Então, Davi aqui está fugitivo.
Davi está solitário, com poucos amigos, correndo risco de morte, dormindo possivelmente, não numa cama king size, né? Ele está sem coroa, sem riqueza, traído pelo filho. E ele diz, a superioridade das alegrias da graça, comparadas às alegrias da terra ou às alegrias do mundo, elas são muito melhores, são muito superiores. Ele diz, eu nesse estado que eu estou, Senhor, eu sou muito feliz, eu sou feliz mais do que Absalão que tem meu reino. Percebe isso? Davi está dizendo, eu tenho mais felicidade em mim, Senhor, do que Absalão deve ter. Mas que loucura é isso? O evangelho é loucura mesmo. O evangelho é encontrar satisfação, não nas coisas de Deus, mas no próprio Deus. Davi encontrou satisfação em Deus, naquilo que Deus é para ele. A nossa alegria, meus queridos, e a nossa paz não podem depender das circunstâncias. Se quisermos pegar no sono, logo ao deitarmos, devemos estar satisfeitos com o que Deus é para nós, com quem Deus é para a sua vida. Ele tem uma alegria que pode ser experimentada mesmo em meio à tribulação, à dor, ao sofrimento, à possibilidade de morte. E quem foi que colocou essa alegria no seu coração? Deus colocou. Não é o mundo que pode colocar, não são as coisas desse mundo que podem colocar, porque a medida que o mundo coloca é na mesma medida que ele rouba, que ele tira. Peçamos a Deus essa alegria no nosso coração, meus queridos. Peçamos a Deus essa capacidade de, mesmo em meio às dificuldades da nossa vida, encontrarmos alegria nele. Porque normalmente nós reclamamos da vida demais, reclamamos por algo que nós achamos que nos falta, quando nada nos falta, porque o Senhor é o nosso pastor, meus queridos, e de nada nós sentiremos falta, porque nós temos tudo, e tudo é Ele em nossas vidas, não é as coisas que Ele pode dar. Meus queridos, nós não temos talvez tudo que a gente gostaria de ter, mas certamente nós temos mais do que nós merecemos, muito mais do que nós merecemos. Isso deveria bastar para eu ter alegria no meu coração. Como eu posso dormir em paz, por fim, em tempo de tribulação, descansando na segurança que Deus nos dá. Descanse na segurança que Deus lhe dá. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Davi não estava deitando, meus queridos, numa cama confortável do palácio. Possivelmente, o seu travesseiro era pedra, era pau. Possivelmente se cobria com alguma coisa. Possivelmente dormia ao relento nas florestas, dormia em cavernas onde seria mais seguro. Mas ele dormia tranquilo. Ele se deitava e dormia. E você, ninguém aqui dorme embaixo da ponte, que eu sei. Ninguém aqui está dormindo na floresta, numa caverna. O travesseiro é um pau ou uma pedra. E por que você reclama tanto, meu querido, minha querida? Por que você reclama? Porque você não tem alegria no Senhor. Davi conseguia dormir tranquilo, porque ele sabia que estava seguro nas mãos do Senhor. Porque ele sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Se ele tivesse que morrer naquele dia, ele morreria, mas morreria em paz. Como Huxley morreu em paz, mesmo o navio afundando. Porque ele sabia que o Senhor era fiel em suas promessas. Porque ele sabia que o melhor de Deus não eram as coisas de Deus, era o próprio Deus. E a morte apressaria o seu encontro com o próprio Deus, que era a melhor coisa que ele tinha. Por isso ele estava tranquilo, por isso que ele deitava e dormia em paz tranquilamente. Tem um testemunho interessante que eu não sei se é verdade, mas a Armênia, em 1989, deu um grande terremoto que morreu milhares de pessoas rapidinho. E o pai dessa criança lembrou que possivelmente a escola que ela estudava estava em ruínas e correu para a escola. Aquele filho, aquele jovem menino, acho que era 9, 10 anos, ele recebeu uma promessa do pai dele. O pai dele sempre dizia para ele: filho, não importa como, quando ou onde, filho,
mas eu sempre estarei com você. E naquele dia ele corre para a escola, e a escola está desabada. O pai fica desesperado, vai para cima dos escombros. Os bombeiros o afastam de lá, mas ele entra e ele decora onde mais ou menos seria a sala do filho, anda pelos escombros, começa então a tirar as coisas com a esperança. E os bombeiros desistem de tirá-lo de lá, afinal de contas não havia esperança, e deixam ele, e ele passa ali 36 horas tirando escombros. Alguns outros pais começam então a ajudá-lo. E na 38ª hora, ele puxou um bloco e ouviu a voz do seu filho. Então ele grita o nome. E o filho responde: pai, pai, sou eu, pai. E aí ele escuta ele dizendo para os outros meninos: não se preocupem, não se preocupem. Porque eu sabia que se eu estivesse vivo, o meu pai me salvaria. Eu sabia. Você prometeu, não foi, pai? Lembra, pai? Não importa como, não importa quando, não importa onde, o Senhor prometeu que sempre estaria comigo, não foi, pai? E o pai disse: sim, meu filho. E o pai consegue tirar os escombros e salvar o seu filho. O filho confiou na palavra do seu pai. E isso deu esperança, segurança. E por providência de Deus, é óbvio, né, que a sala dele desmoronou, mas ficou ainda uma espécie de uma cavernazinha, onde ele e outras crianças foram salvas naquele dia. E aí, quando o pai chega, que olha para o filho, tem algumas crianças, e ele diz: não, pai, pode deixar as crianças irem na frente. Deixe os outros irem primeiro, porque eu sei que você vem me buscar. Não importa como, não importa quando, não importa onde, eu sei que você estará sempre comigo. Esse é o nosso Deus, meus queridos. É um Deus que jamais nos abandona. Por mais que Emã, no Salmo 88, se sentisse abandonado por Deus, o problema não era que ele estava abandonado por Deus, o problema era o sentimento dele, equivocado, sua miopia espiritual, porque o nosso Deus não nos abandona. E aqui Davi está dizendo: eu não duvido do meu Deus, eu estou em paz, porque nele eu estou seguro. Mesmo dormindo, eu estou seguro. Voltando ao Titanic, meus queridos, aquela noite trágica. Enquanto o navio afundava, e o desespero tomava realmente conta das pessoas, imagine se você estivesse naquela noite ali. A orquestra continuava cantando: mais perto, meu Deus, de ti. Eles sabiam, eles tinham certeza que iam morrer. Afinal de contas, o que o maestro pediu foi para que eles cantassem de fato até o fim. Eles sabiam que a morte era inevitável, mas mesmo assim eles encontraram paz em Deus. Eles não tentaram fugir desesperadamente, não, mas eles enfrentaram aquele momento com fé. Assim como também Davi enfrentou aqui. Ele não fugiu da realidade, ele não fugiu da aflição, mas ele encontrou paz em Deus no meio da aflição. Ele encontrou confiança no Senhor. Ele podia dormir, ele podia deitar e dormir tranquilo, porque ele sabia que a sua segurança não estava na ausência de problemas. A sua segurança não estava na ausência de tribulação, na ausência de angústia. A sua segurança estava na presença de Deus na vida dele. Por isso que ele poderia dormir tranquilo. E você? E você? Quando a vida parece um navio afundando, quando as ondas da tribulação ameaçam engolir você, onde você tem encontrado paz? No entretenimento? Nos remédios? Ou você tem buscado o Senhor? Ou você tem se deleitado na certeza da presença, da segurança do Senhor, que lhe guarda mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às noites escuras da alma? Se você quer dormir em paz, meus queridos, em meio às tribulações, não me esqueça, faça como Davi. Conheça Deus, saiba qual Deus que você serve. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é cuidador, um Deus que é cumpridor das suas promessas e não vai lhe abandonar. Lembre-se o que Ele já fez por você, dos livramentos, dos cuidados, das provisões. Não se abale pela oposição dos que querem o seu mal, de que falam com palavras usadas pelo inimigo, não. Mas lembre-se de que você é um povo de Deus, você é eleito de Deus, e isso traz privilégios sobre a sua vida.
Deus ouve as suas orações. Quer dormir em paz? Entregue todas as coisas nas mãos do Senhor. Esteja mais satisfeito no Deus das bênçãos do que nas bênçãos de Deus. Mais satisfeito em quem Deus é para você. Descanse, meus queridos, na segurança do Deus. Descanse no Deus que tem cuidado de você. E assim você encontrará paz que somente Deus pode te dar. Como cantamos aqui. João capítulo 14, verso 27, Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus nos dá uma paz que o mundo não pode nos dar, não é a ausência de problemas, mas é a presença dele em nossas vidas. E hoje, meus queridos, você pode descansar nessa verdade. Filipenses vai dizer, Paulo vai dizer lá em Filipenses, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Promessa, a paz de Deus que excede todo entendimento, uma paz que Cristo disse que nós teríamos, uma paz que o mundo não dá, que o mundo não conhece, que o mundo não entende. É essa paz que Cristo está prometendo para você essa noite, se você não tiver ainda, porque para desfrutar dessa paz, é necessário ter o príncipe da paz no seu coração, aquele que lhe reconciliou com Deus, aquele que cessou a sua guerra com Deus. Essa paz só pode ser desfrutada pelo povo de Deus, porque é uma dádiva de Deus para os filhos de Deus, adotados por meio de Cristo Jesus. E se você ainda não tem essa paz, eu lhe rogo essa noite, confesse Jesus como seu Salvador, como o príncipe da paz na sua vida. E se você já é povo de Deus, se você já é filho e filha de Deus, mas tem dificuldades de desfrutar desta paz, peça a Deus, para que Ele abra a sua mente, para que Ele areje a sua mente, para que Ele te liberte daquilo que te impede de vivenciar esta paz com Ele, como aqueles homens da orquestra que sabiam que a morte era inevitável, mas encontraram paz em Deus, assim como Davi também encontrou paz em Deus diante do seu problema, enfrentando tudo isso com fé. Hoje você pode fazer o mesmo. Quando as ondas da tribulação ameaçarem te engolir, lembre-se da paz de Deus, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da sua presença em sua vida. Então, ao deitar a sua cabeça no travesseiro hoje à noite, lembre-se das palavras de Davi: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Vamos ficar de pé, meus queridos. Que essa paz inunde o nosso coração dia a dia. E vamos cantar a canção que foi cantada enquanto o navio Titanic afundava naquela noite. Que essa canção possa ser uma oração na nossa vida, possamos refletir na letra dela, de como aqueles homens encontraram fé, para mesmo em meio àquele momento de morte certa, cantar essa canção com fé e com a certeza de que eles estariam com Deus após aquela noite. Cantemos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
colocar aquilo que aprendemos essa noite aqui em prática, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a confiar em Ti em meio às tribulações da nossa vida, a Te conhecer cada vez mais, para que ao conhecer-Te cada vez mais, isso possa gerar confiança no nosso coração, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Senhor. Ajuda-nos a descansar em Ti, que nos guarda quando estamos dormindo, ó Pai. Ajuda-nos a valorizar muito mais o Senhor do que aquilo que o Senhor pode nos dar, Senhor. Ajuda-nos a não ouvir as vozes dos nossos inimigos, que nos querem colocar longe de Ti, da Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a encontrarmos paz, mesmo em meio à guerra na nossa alma, que muitas vezes está assim. Mesmo as angústias, ó Senhor, da nossa vida, as tempestades e tribulações, a nossa existência, nos ajuda a encontrar a paz, porque a nossa paz, ela está além das circunstâncias. A nossa paz, ela não está na ausência de problema. A nossa paz está na presença de Deus em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a encontrarmos essa paz, a desfrutarmos desta paz que somente o Senhor pode nos dar. Não é uma paz que o mundo pode nos dar, mas somente o Senhor pode nos dar. Ó Deus, nós agradecemos porque nós podemos ser alvos, objetos dessa paz, porque essa paz só é dada ao Teu povo. Obrigado, Pai. O que nos resta é desfrutar dela, é desfrutar, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Podeis sentar, meus queridos.